Lucas capítulo 8, versículo 22, está escrito assim: aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus num barco em companhia de seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E correndo eles a perigo de sossobrar, chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Senhor, essa é a tua palavra, e que essa palavra possa falar no nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Pastor, qual que é o tema dessa mensagem? Calma. Se Jesus está no barco, a tempestade irá cessar. Se Jesus está no barco, a tempestade ela vai cessar. Eu tenho certeza que se nós fechássemos a Bíblia agora e fôssemos embora, você já ouviu o que você precisava, aquilo que afligiu o seu coração. Se Jesus realmente está no barco com você, a tempestade irá cessar. Mas Deus tem muito mais para fazer e falar conosco. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é antecedido no versículo 16, onde Jesus diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca sobre o velador, a fim de que os que entrarem vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Tem muitas pessoas que leem esse versículo e já definem esse versículo como o pecado que um dia será revelado. Mas o texto não está falando disso. O texto está chamando a cada pessoa a uma realidade de ministério, de chamado, para realizar aquilo que Deus já determinou para cada um de nós. A candeia não deve ser encoberta, escondida pelo vaso. Pastor, o que tem uma coisa a ver com a outra? A tempestade, tudo que o senhor está falando, tem tudo a ver, está tudo em um só contexto. Infelizmente, são muitos vasos que têm tentado tampar a luz de candeias que o Senhor tem acendido. Como assim, pastor? Existe em todas as denominações vasos que um dia foram restaurados por Deus, levantados por Deus, e que ao perceber que uma candeia é acesa ao seu lado, ele dá um jeito de encobrir aquela luz, porque no coração dessa pessoa existe uma competição, existe uma disputa, ninguém pode brilhar mais. Só que ele esquece que quando ele tampa uma candeia que está acendendo, ele não só impede a luz da candeia, como também ele impede a luz dele próprio de ser visto, porque é a candeia que vai apontar para ele, é a candeia que vai mostrar a luz dele, é a candeia que vai clarear para que ele também seja percebido. Pastor, de uma forma prática, como que isso se dá? É aquele irmão que quando percebe que Deus está levantando outra pessoa,
imediatamente ele tenta ofuscar a luz do outro que está sendo acesa. E Deus tem uma obra para realizar. E eu quero dizer para você, que mesmo que pegue uma candeia e coloque ela debaixo de um cesto, debaixo de uma cama, debaixo do que for, não conseguirá deter por muito tempo, porque irá incendiar. O fogo irá acender, cada vez mais forte. É aquela pessoa que Jesus chamou, e o coração dela arde de vontade de fazer a obra de Deus. E que por mais que tentem impedir, aquela pessoa não desistirá, permanecerá firme, acreditando no chamado, acreditando na palavra do Deus que o salvou. Aquele fervor, aquela vontade, aquele desejo, aquela fome e sede, que nunca deveria passar. Do versículo 26 para frente, nós encontramos um endemoniado. Um cara que estava completamente perdido. Jesus estava falando dele. Presta atenção, irmãos. Jesus estava falando dele. Todo esse contexto revelava o propósito de Jesus nas próximas horas. Um homem completamente perdido, com 6.000 demônios, mas que era uma candeia que o Senhor iria acender para mudar a história de muitas outras vidas. Um homem que ninguém estava se importando com ele. Um homem que até fazia parte do folclore ali, de Decápolis, de Genezaré, das 10 cidades ali à sua volta. E na verdade não era um só, era 2. Se você olhar em outro evangelho, você vai perceber que tinha um outro. Eram 2 endemoniados. Mas o foco dessa mensagem hoje é de falar dessa pessoa perdida. Jesus ouviu um grito de socorro quando mais ninguém ouvia. Tem hora que Deus vai entregar uma palavra para o líder e ele não vai ser compreendido por quem está à sua volta, por quem caminha junto com ele. Eu digo para os irmãos com experiência de alguns anos já caminhando na presença do Senhor e pastoreando, coisas que Deus falou comigo e que muitas vezes eu compartilhei com pessoas dizendo: o Senhor vai fazer, o Senhor está nos chamando para algo, e imediatamente eu percebi que uma incredulidade tomava conta dos corações à minha volta, e parece que não acreditavam, e depois nós vimos acontecer. Como Deus tem falado muito comigo com o que Ele deseja realizar, e eu percebo assim que existe um espírito de incredulidade que tem tomado conta do coração de muita gente. Mas existem gritos de socorro, que a igreja não está ouvindo. Você que serve a Jesus, presta atenção no que eu vou te dizer. Não se desvie nunca do Evangelho. A nossa realidade não tem nada a ver com a realidade lá fora. Esse final de semana, trabalhando na festividade, na cidade, cobrindo com publicidade digital, eu sabia que o mundo estava ruim, mas eu não sabia que estava tão ruim, irmãos. Está muito pior do que eu imaginava. E isso nós estamos falando do interior do estado. Nós não estamos falando dos bailes funks nas grandes capitais. Mas a quantidade de adolescentes perdidos, se drogando, prostituindo, fumando, se autodestruindo, as pessoas se matando,
tentando trazer uma alegria para o coração deles que não vai trazer alegria, só vai trazer tristeza sobre tristeza. Jovens fortes, com o nariz cheio de cocaína. Eu não estou jogando conversa fora, não, isso eu vi com os meus olhos. Cigarros eletrônicos, que são muito piores do que o cigarro que a gente conhece, porque o poder dele de destruição é parecido com o narguile, e hoje é muito comum. E parece que está tudo muito normal. Eu vendo esses jovens se autodestruindo, as pessoas se comportando da maneira como estavam se comportando, e com muita força celebrando ao diabo, com muita força se entregando aos prazeres da carne. Eu fiquei refletindo sobre a igreja, irmãos. Eu fiquei refletindo sobre a igreja. A dificuldade que é para vir no culto. O show começa às 10 horas. 10 horas começa a lotar a praça. O culto começa às 7 horas, 7h30. Da hora do culto, quem realmente ama a igreja, ele começa a orar dizendo: Senhor, por que o irmão ainda não chegou? Por que a irmã ainda não veio? E as pessoas viram a noite celebrando a autodestruição. O seu apoio para juntos fazermos crescer esse canal. Assine o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais fizermos isso, mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.